Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículos de número 42 a 45, onde a palavra de Deus nos diz assim: Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus, que habitavam naquela região montanhosa, vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornai-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Informações de um passado bem presente. Bem, queridos, o livro de Deuteronômio, ele contém os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moab, a leste do rio Jordão. Ao olhar para esse discurso, eu e você vamos perceber que o povo já estava numa caminhada há 2 anos. Há 2 anos o povo já havia saído da terra do Egito, daquela vida de escravidão. Mas por conta da sua obstinação, da sua rebeldia, esse povo ainda vai andar 38 anos em círculos. 38 anos andando em círculos. Nesse sentido, é importante esclarecer que não se trata de novos eventos. Essa passagem, a qual meditaremos, está registrada, por exemplo, no livro de Números, no capítulo de número 14, versículos 40 a 45. O objetivo desse evento é constar no discurso de Moisés, no livro de Deuteronômio, como sendo um alvo a ser alcançado. E, de certa forma, transmitir ao povo que obedecesse a Deus, cumprindo parte da aliança a qual Deus havia feito com eles, sendo avisados que seriam castigados se fossem desobedientes. Possivelmente, você esteja se perguntando, o que tudo isso tem a ver comigo? Para responder a essa indagação, torna-se importante mencionar o que falou o filósofo George Santayana. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. De modo que a primeira coisa que Moisés fez em seu discurso de despedida foi dar uma retrospectiva do passado ao povo de Israel. E nesse sentido, a nova geração saberia quem eram e como haviam chegado até aquele ponto. Ao olhar com atenção para o texto de nossa reflexão, para esse texto, nós somos levados a pensar que nossos antepassados já enfrentaram frustrações por causa de sua desobediência, por conta de sua obstinação. Se atentássemos para o alerta da palavra de Deus, não passaríamos por tantas frustrações. Ao olhar atentamente para o Salmo de número 127, versículos 1 e 2, eu e você podemos ver o que o salmista vai falar a respeito de obstinação, de frustração. E olha lá, se às vezes não é o que eu e você vivemos no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Infelizmente, estamos fadados a imitar aquela geração insubmissa. O Senhor usou Moisés para alertá-los que não estaria no meio deles e certamente sofreriam a derrota, mas preferiram seguir sua vontade do que obedecer à voz de Deus.
Atualmente, o Senhor continua usando pessoas cheias do Espírito Santo para alertar o seu povo por meio de sua palavra. Portanto, sigamos a orientação da palavra de Deus, a qual está contida na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por fim, o melhor exemplo que podemos olhar para um passado bem presente é o de Jesus Cristo. E Paulo nos incentiva a olhar atentamente para esse exemplo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículos 5 a 11, da sua carta escrita aos Filipenses. Paulo vai nos incentivar, vai nos orientar a fazer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você possamos olhar para o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos olhar para esse modelo a ser seguido, e que a partir do momento em que eu e você colocarmos o exemplo de Jesus como premissa básica em nossas vidas, dessa maneira, eu e você venhamos obter informações de um passado bem presente, e que assim o nosso presente possa ser um presente que agrade ao Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.